Eu sou Fernando Vaz e você está no canal Diretrizes Universais. No encontro de hoje, eu quero falar sobre um legado, algo que recebemos após atingirmos o estágio inerente à espécie humana. É aquele elemento que de fato nos diferencia das demais espécies animais. O poder de discernir em relação à nossa trajetória e em relação à nossa história, que é o livre-arbítrio. Existe mesmo esta capacidade de nos sobrepormos àquelas condições que nos são apresentadas, ao meio em que vivemos? Existe um limite para a utilização deste valioso atributo? É a nossa diretriz de hoje. Fique conosco. A espécie humana, nos primórdios de sua existência, não tinha um viver muito diferente das demais espécies animais. Sobrevivência era a meta, era o plano, através do instinto. Com o tempo foram aflorando os atributos que diferenciam a espécie humana das demais espécies, como o raciocínio, a inteligência. Então, passou a espécie humana a aperfeiçoar as possibilidades de sua sobrevivência. E assim surgiram as descobertas, surgiu o conhecimento. Entre essas descobertas estava a utilização do solo para a sua subsistência, ou seja, começava a surgir aquilo que viria a ser chamado de agricultura. Era necessária, então, uma organização básica, uma disciplina. Era necessária que houvessem lideranças que distribuíssem funções para o cultivo, a semeadura, o plantio, a colheita, e começava então a surgir aquilo que viria a ser chamado de civilização. Consta-se que as primeiras civilizações surgiram no Oriente Médio, mais especificamente na Mesopotâmia, por volta de 4000 a.C. E para que fosse mantida esta organização básica, foram necessárias normas, e assim surgiram os primeiros ordenamentos que visavam garantir que todos seguissem aquelas normas. Consta-se que o primeiro ordenamento jurídico foi o Código de Hammurabi, que surgiu por volta de 1760 a.C. Eu fiz este breve registro histórico porque muitos confundem livre-arbítrio com liberdade ampla, liberdade irrestrita de agir. Porém, livre-arbítrio é liberdade de escolha em seu sentido básico. Mas ainda assim, muitos questionam: ora, como eu posso ter livre-arbítrio se eu estou limitado às minhas condições, se eu não tenho acesso a determinadas coisas que outros têm, se eu por vezes tenho que seguir normas que nem sempre eu concordo? Para entendermos melhor, é preciso que nos aprofundemos mais no termo arbítrio. Quando você tem um conjunto restrito de alternativas que lhe é apresentado ou que você encontra, você terá então opções em relação àquilo que você quer, àquilo que você busca. Porém, vamos dizer que você não se contenta com apenas aquele conjunto de alternativas. Você busca algo mais, você amplia os seus parâmetros, você amplia o seu leque de alternativas. Você então terá escolhas. Mas ainda assim, transparece como algo restrito. O seu livre-arbítrio estaria limitado àquilo que você encontra, àquilo que lhe é apresentado, ou seja, estaria limitado a algo pronto, que surge à sua frente de alguma forma e você escolhe de acordo com aquilo que está lá.
de acordo com aquilo que já foi feito, então o seu livre-arbítrio estaria restrito àquilo, ou seja, não haveria algo maior, não haveria capacidade de você ir além daquilo que você encontrou. Então surge o elemento que de fato representa o livre-arbítrio em seu âmbito universal ou em seu âmbito pleno, que é o seu poder de decisão. Você, de fato, tem condições que momentaneamente limitam as suas escolhas. Mas você tem o poder de decidir em relação a essas condições. Você pode simplesmente se submeter a tais condições. Você pode buscar moldar essas condições de acordo com os seus propósitos, ou você, num ato ainda mais ousado, você pode se aprofundar mais e buscar novos parâmetros, buscar novos locais onde você amplie o seu leque de condições, ou numa guinada ainda maior, você pode criar a condição que você precisa para que você possa, então, dar continuidade aos seus projetos, dar continuidade aos seus propósitos. Se você tem um vício que trava o seu dia a dia, que o prejudica de forma ampla em seu viver, você pode simplesmente se submeter a esse vício, ou você pode decidir buscar algo que possa combater esse vício, buscar algo que gradativamente você possa se sobrepor em relação aos seus planos, em relação a tudo que você almeja perante aquele vício. Ou seja, está no poder de decidir a questão do livre-arbítrio em seu sentido amplo. Foram aqueles que decidiram, além daquilo que lhe era apresentado, que mudaram tudo o que conhecemos em relação ao mundo de hoje. Foram decisões que mudaram a história da humanidade. Então, se você quer saber se o seu livre-arbítrio existe, ele existe sim. Ou não teria sentido você ter tido o legado da inteligência, do raciocínio, a capacidade de ir além do que se apresenta à sua frente em sua condição humana. Você quer fazer uso do seu livre-arbítrio? Decida. Interfira a seu favor. Você pode, inclusive, decidir o alcance do seu livre-arbítrio. Se você decide por conveniência, você está limitando aquilo que se apresenta, ou aquilo que você entende mais fácil, sem uma ousadia maior. Se você decide de acordo com os que os demais fazem, você está limitando ao dia a dia, ou ao fluxo dos acontecimentos, ao fluxo da rotina daqueles que já fizeram alguma coisa. Mas se você decide ampliar o seu campo de ação, você está realmente usando o livre-arbítrio e está englobando os demais atributos, como a sua capacidade de criar, a sua capacidade de ampliar, a sua capacidade de buscar sempre algo mais. Dessa forma, entende que livre-arbítrio engloba todos os atributos que você fez jus quando, por toda a justiça, chegou à espécie humana. Cabe a você a decisão de utilizá-lo ou não, mas aqueles que assim decidem colocam em prática tudo que representam, tudo que possuem em relação ao seu viver. Dessa forma, decida, intervenha, e quanto mais você decidir, quanto mais você optar por aquilo que você pretende, por aquilo que você almeja e por aquilo que você sonha, maior será
o seu sentido de liberdade. Liberdade de escolher e, principalmente, liberdade de decidir. E por hoje é só. Se gostou do vídeo, compartilhe. Inscreva-se no canal, deixe seu like, clique no sininho e receba as notificações no momento em que o vídeo é postado. Eu sou Fernando Vaz e você está no canal Diretrizes Universais. Forte abraço e até a próxima!